Olá, quero saudar você com a graça e a paz do nosso Deus poderoso. Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que estarei fazendo para a nossa breve reflexão no texto que se encontra em João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 12, onde diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se você reparou na leitura que nós fizemos agora, existe uma palavra que perpassa toda a leitura bíblica, que é o verbo permanecer. Nós aqui estamos sendo desafiados por Jesus Cristo a permanecer nele. E os primeiros versículos dão toda a realidade disso. Ele apresenta Jesus Cristo como a videira e o Pai, Deus Pai, como o agricultor, aquele que cuida da videira. Mas essa videira possui os seus ramos, e os seus ramos são todos aqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Por isso que, de certa forma, nós precisamos entender que nós só vamos produzir alguma coisa dentro do reino de Deus se estivermos ligados a esta videira que é Jesus Cristo. Mas esse texto nos chama a atenção para uma vida frutífera, não para uma vida sem produção. O que o texto está falando não é uma vida de agitação, de vai para lá, vem para cá, de uma vida agitada numa religiosidade. Mas o texto está nos convidando e nos mostrando que, como filhos de Deus, nós precisamos produzir dentro do reino de Deus e produzir o fruto apropriado deste reino. E imediatamente pode vir à nossa mente o fruto do Espírito que é apresentado pelo apóstolo Paulo ali em Gálatas 5. E de fato, ali também tem a ver, de certa forma, com o que nós estamos falando agora. Como crentes, o fruto do Espírito precisa estar em nós. E isso acontece porque estamos ligados em Jesus Cristo. Mas muito mais do que só o fruto do Espírito. Nós precisamos produzir o fruto também da evangelização, o fruto do discipulado, o fruto de servir a Jesus Cristo por meio da sua igreja. E aí eu te faço esta pergunta: você tem tido uma vida frutífera? Você tem produzido? Ou a sua vida é uma vida sem produção? É uma vida apática? Uma vida onde as pessoas não conseguem perceber que você produz alguma coisa. E essa produção, ela é espiritual. Não é uma produção necessariamente material, embora nós podemos também produzir de forma material. Mas o que você tem produzido?
dentro do reino de Deus. O texto vai nos falar que nós precisamos permanecer em Cristo, mas também permanecer na palavra. Ele nos convida, ali no verso 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O que tem permanecido em você? As palavras de Cristo estão no teu viver, estão na tua vida. Mais para frente, ele vai falar também do glorificar ao Pai, que é o verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim se tornareis meus discípulos. A nossa produção alegra o coração de Deus. A nossa produção faz com que Deus seja glorificado. E ninguém que não produza nada, qualquer pessoa que não produza nada, não é discípulo de Jesus Cristo, porque isso fica evidente na segunda parte do verso 8. E assim vos tornarei meus discípulos. Quando nós permanecemos em Cristo, permanecendo na sua palavra, Deus é glorificado, e isto evidencia que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ainda continua e ele fala: permanecei no meu amor. Permaneçam no meu amor. E como que nós podemos permanecer no amor de Jesus Cristo? Se guardares os meus mandamentos, que estão registrados na palavra do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós permanecemos em Cristo, através de suas palavras, nós vamos permanecer no amor de Deus. Se nós prestarmos atenção, nós vamos entender que os mandamentos de Deus vão se restringir quase que em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, quando nós observamos que o fruto do Espírito começa justamente com o amor. O que você tem produzido ao longo da sua vida cristã? Que você possa, você que me ouve neste momento, estar ligado à videira, que é Jesus Cristo, para que você possa produzir e que você tenha uma vida frutífera, que assim você vai glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe e nós vemos até uma próxima oportunidade. Amém.